Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um chefe dos fariseus e eles observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam primeiros lugares, então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu. E o dono da casa, que convidou os dois, vem te dizer, dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vais sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá, amigo, vem para cima, e isso vai ser uma honra para ti, diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Queridos sacerdotes, querido diácono, queridas irmãs, queridos irmãos, aqui presente, que nos acompanham pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Viver para mim é Cristo, morrer para mim é um lucro, é ganho. Dizia São Paulo, nessa carta que ele se dirige à comunidade de Filipos. Eu tive agora a graça de, fazendo a peregrinação aos caminhos de São Paulo, visitar as ruínas desta cidade de Filipos. É maravilhoso, é ali no norte da Grécia, na região chamada Macedônia. Lá tem dois lugares que me chamaram muito a atenção, que é, primeiro, o batistério de Lídia, onde Lídia e toda a sua família foi batizada por São Paulo, não é? Também tem as ruínas dessa cidade, e ali tem as ruínas da prisão, onde Paulo e Silas, depois que fizeram aquele exorcismo naquela jovem, que era possessa de um espírito de adivinhação, que eles foram presos, porque os donos daquela mulher escrava, não podendo mais ter lucro com ela, que foi liberta daquele espírito maligno, que a fazia adivinhações para as pessoas, e isso dava muito lucro aos seus senhores. Eles, não podendo mais tirar lucro com ela, então disseram às autoridades que Paulo e Silas estavam pregando um modo de vida que era contrário aos romanos. E como Filipos era uma cidade romana, Paulo é preso. Aquele episódio que está lá em Atos dos Apóstolos 16, que eles são presos, eles são torturados, ficam amarrados, mas à meia-noite eles começam a louvar a Deus, e acontece aquele terremoto, e eles são libertados, e o carcereiro é convertido, toda a sua família também é batizada. Depois as autoridades, sabendo que Paulo era cidadão romano, o expulsam de Filipos. Mas São Paulo sempre teve um grande amor pela comunidade de Filipos, a ponto de, nessa carta de São Paulo aos Filipenses, que estamos vendo desde ontem, né, nós percebermos que São Paulo fala com uma alegria muito grande dessa comunidade, da generosidade dessa comunidade. E é justamente para essa comunidade que foi tão importante na vida de São Paulo, para quem ele tem uma grande gratidão, que ele vai dizer essa frase: viver para mim é Cristo e morrer para mim é ganho. A comunidade se preocupava muito porque Paulo era muito perseguido,
sofria, quantas vezes foi preso, quantas vezes apanhou as 40 menos 1 chibatadas, quantas vezes Paulo passava por todos os tipos de perigo, mas essa comunidade que acompanhava Paulo com oração, com carinho, até com ajuda financeira, com a partilha com as comunidades mais pobres, essa comunidade era a alegria do coração era uma das alegrias do coração de São Paulo. E para essa comunidade, São Paulo dá esse testemunho: olhe, para mim seria muito melhor partir, eu já estou pronto, seria uma glória eu partir para a casa do Pai, por isso morrer para mim é lucro, é ganho, eu já estou preparado, mas em vista do bem que eu posso ser usado por Deus para fazer-vos, eu deixo isso nas mãos de Deus. Se a minha vida vos é necessária, então seja feita a vontade de Deus, não a minha. Isso é muito bonito, porque a gente vê que um homem que sofreu tanto por amor a Jesus, um homem que teve a consciência desde o primeiro momento da sua conversão, que precisava ser quebrantado pelo sofrimento, pela dor, pelas perdas, pelas humilhações, pelas dificuldades dentro e fora da igreja. Esse homem estava no final da sua vida partilhando com essa comunidade irmã, amiga, uma verdade do seu coração. Se eu pudesse escolher, eu já escolheria morrer, estar com Cristo, mas seja feita a vontade dele em bem da minha família espiritual, da igreja. Que coisa bonita. Eu quero dizer a primeira coisa para muitos pais e muitas mães que me escutam: talvez você já merecia estar no céu, já podia até ter partido, porque você já sofreu tanto, já cumpriu aqui tanto a sua missão. Mas você está aqui e talvez está submetido a esse sofrimento, não é por você, não é pelos seus pecados, é pela sua família. Porque se Deus deixasse que sua família sofresse pelo menos um pouco do que você sofre, eles não suportariam, eles talvez se perderiam. Então, como eles não podem sofrer, muitas vezes Deus partilha com você até esse sofrimento. E você pode dizer: por que a mim? Porque a você Ele capacitou. A você que, como dizia o Salmo, tem sede de Deus. A você que, como aquela coça, suspira pelas águas. Você suspira por Deus, você tem tido uma vida de oração, de sacrifício. Seu consolo é a igreja, seu conforto é receber a Eucaristia, é todos os dias ter essa comunhão com Cristo, pelo seu serviço, pela sua doação, pelo seu ministério na igreja. Você tenha certeza que o Senhor está muito feliz com você, como estava com Paulo. E se Ele permite que você viva aqui alguns dias a mais, e dias também de sofrimento e de dor, é para que a sua família seja salva. Coloque a mão no coração e diga: Senhor Jesus, o Senhor me conhece, o Senhor sabe até onde eu suporto, mas por amor ao Senhor, eu digo de todo o coração como São Paulo: viver para mim é Cristo, morrer seria um ganho, mas seja feita a tua vontade. Se é para o bem da Santa Igreja, se é para o bem e a salvação da minha família, eu aceito. Só me dê força, Senhor. Não me deixe blasfemar, não me deixe fraquejar. Segura a minha mão, meu Deus. Por isso que Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, debaixo de um fardo. Sim, porque junto com esse fardo que o Senhor tem lhe dado, que é leve, tem o seu peso, mas é leve. Muitas vezes nós vamos juntando também os outros fardos, e aí tem hora que a gente não aguenta, mas Ele está lá, de braços abertos, a nos esperar. Como é bonito chegar
na Santa Igreja e ver Jesus sofredor, de braços abertos, Jesus morto na cruz. Sabemos que Ele está vivo e ressuscitado, mas nós ainda estamos nesse mundo, estamos cheios de sofrimento. Então, quando a gente olha e vê Jesus de braços abertos, a gente tem a certeza de que se Ele venceu, se Ele conseguiu, nós também com Ele, por Ele e nele vamos conseguir. E colocamos ali aos seus pés todo o nosso fardo, toda a nossa dor, tudo aquilo que nos atormenta. Quantas vezes choramos, às vezes não temos nem palavra, não sabemos nem o que dizer, o que pedir, às vezes só chorar, ou às vezes até só orar em línguas. Como é importante a oração em línguas, porque já não sou eu que oro, é o Espírito de Deus que sabe, e Ele vem dando consolo. Tem dores na nossa vida, tem situações que nós não temos resposta, tem dores que só o Espírito Santo de Deus, que é o Divino Consolador, só Ele pode preencher. Tem vazios tão grandes, tem lacunas tão fortes, imensas na nossa vida, que só o Divino Espírito Santo pode. Coloque a mão sobre o seu coração e ore no Espírito Santo. Se você não ora, deseje orar. Deseje orar no Espírito. Deixa que o Espírito Santo de Deus transborde o seu coração para os seus lábios. Não se preocupe muito com o som. Deixa o Espírito Santo de Deus consolar o seu coração. Ora no Espírito Santo. Deixa o Espírito de Deus, com esses gemidos inefáveis, ininteligíveis, dissolver toda dor, toda saudade, todo vazio, toda indignação, toda pergunta sem resposta. Deixa o Espírito de Deus te acalmar, dar aquele consolo que homem nenhum nessa terra pode dar. Só Ele, o Divino Consolador, o Paráclito, o Advogado. O segredo é essa sede de Deus. Eu acho muito bonito esse salmo, é o Salmo 41, que o salmista usa essa expressão daquele animal. Um dos animais que mais corre é a corça, o cervo, o veado, não é? Quando ele está sedento, quando ele sente que suas energias, suas forças, a água do seu organismo está se acabando, e ele sabe que sem água ele vai morrer, e ele às vezes está muito distante da fonte, mas ele tem um faro muito apurado, um instinto natural muito apurado, ele sabe onde estão as fontes de água. O que ele faz? Ele junta todas as suas forças e ele dá como se fosse um tiro. Ele sai a toda velocidade. Ele sabe que é uma questão de vida ou morte, que é uma questão de sobrevivência. E ele consegue chegar às águas, exausto, exaurido, mas ali ao beber aquela água, ele é restaurado. Assim, talvez muitos de nós têm ficado com essa sede de Deus, têm ido longe das fontes das águas. Com essa morte, com essa dor, com essa tragédia, com essa doença, com esse câncer, com esse perigo de morrer tão próximo, Deus está te convidando, faça como a corça. Junte todas as suas forças e no lugar de se afastar de Deus, ficar perguntando por quê, ou querer outras respostas fora de Deus, da Santa Igreja, você tem que juntar todas as suas forças e correr para o sacrário, para fazer uma boa e santa confissão, para deixar ali tudo aquilo que estava
te atrapalhando de chegar a Deus, inclusive essa revolta. Quantos de nós, como eu dizia no início dessa missa, brigamos com Deus diante da morte de alguém querido? Quantas pessoas ficam profundamente magoadas com Deus, como se Deus tivesse sido um ser sádico, que tivesse prazer em nos fazer sofrer, tirando aquela pessoa que tanto amamos. Como se aquela pessoa nos pertencesse e não pertencesse a Deus. Como se nós amássemos ou pudéssemos fazer aquela pessoa mais felizes do que Deus pode fazê-la. Ora, se Deus não poupou seu próprio Filho, mas se entregou seu próprio Filho pela salvação dessa pessoa e de todos nós, o que Ele negaria? Você acha que Deus levaria essa pessoa, permitiria que ela morresse, se fosse para a sua condenação, se fosse para te fazer sofrer? Pare um pouco e pense, abra o coração e peça ao Espírito Santo de Deus que te convença que essa pessoa está muito mais segura com Deus do que com você. Um dia você vai saber de toda a verdade. Um dia nós vamos pedir muito perdão a Deus pelo que nós pensamos, sentimos e muitas vezes até verbalizamos. Um dia nós vamos ver como nós fomos injustos com Deus. Aí o papel vai se inverter. Não foi Deus que foi injusto comigo, fui eu que fui injusto contigo. Me perdoe, Senhor. Me perdoe. Eu já vi tantas pessoas que ficaram revoltadas no primeiro momento, quando da morte de alguém. E por mais que a gente rezasse e dissesse, olhe, Deus levou essa pessoa, tem um propósito. Talvez você nunca vai saber, só na eternidade, mas confie. Deus está cuidando de tudo isso. E essas pessoas às vezes acreditam, mas no fundo não acreditam, não é? Porque aquela dúvida, aquela descrença é muito forte. Mas aí elas ficam sabendo de alguma coisa. Por isso que é crer para ver. Muitas das coisas que Deus quer nos mostrar, Ele só pode nos mostrar quando a gente acreditar, quando a gente abrir o coração, quando você entregar essa dor, quando você entregar essa pessoa que partiu, quando você aceitar que assim foi melhor, por mais que você não entenda, que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo é tudo, inclusive a morte, inclusive a dor, inclusive até os pecados quando são arrependidos, confessados e perdoados. Tudo concorre para o nosso bem quando amamos a Deus. Quando começamos a acreditar nisso, abrimos o nosso coração, damos uma chance a Deus, de Deus mostrar as coisas não a partir da nossa visão, mas a partir da visão dEle. Aí nós começamos a ver as coisas. E quanto arrependimento, perdão, meu Deus, eu julguei o Senhor, eu entendi tudo errado. Perdão e misericórdia. Lembremos daquela historinha que talvez vocês já escutaram. O neto se acha muito inteligente, né? Se acha muito esperto, fica sentado aos pés da vozinha que está fazendo tricô, né? E ele olha e ele vê o tricô, as costas do tricô, a tela que a vozinha está fazendo. E ele diz, vovó, a senhora é uma tola. Por quê, meu netinho? Porque a senhora está fazendo uma coisa tão feia. E a avó, que quer dar uma boa lição no menino, diz, tenha calma, espere mais um pouco. E o menino sempre repete, vovó, a senhora está perdendo muito tempo com isso. Por que a senhora não deixa isso, vovó? Tenha calma, meu netinho. Aí quando ela termina o desenho, depois de muitos dias, de muitas perguntas, de muita ansiedade, aí ela vira a tela. As costas agora vão ser para o lado dela. E a tela toda completa fica do lado, à frente do netinho. E o netinho, admirado, diz, vovó, a senhora é uma grande artista. Sou eu que sou um tolo.
Sua vida está sendo tecida, inclusive esses contornos escuros e que parecem tão fora de lugar, está sendo fio por fio pelas mãos de Deus. Você só vê a tela, você está olhando de baixo para cima, para o alto. Um dia essa tela vai virar, aí você verá que obra de arte é a sua vida, porque ela está sendo tecida pelas mãos de Deus. É preciso ter fé, é preciso confiar, é preciso experimentar esse Deus, ter sede de Deus, da oração. Tem muita coisa que a gente entende muito mais de joelhos, rezando ali o nosso terço, tendo uma vida sacramental séria, confessando, comungando sempre, andando na graça de Deus, buscando a fidelidade no nosso matrimônio, sendo um bom pai, uma boa mãe, cumprindo nossas obrigações de estado de vida, sendo um bom religioso, sendo um consagrado fiel a Deus, uma vida de santidade. A gente entende muito mais do que fazendo 1000 perguntas, lendo todo tipo de livro, buscando muitas vezes em tudo que é religião respostas para nos convencer de perguntas que só Deus quer nos dar essa resposta. Tem um livro de Márcio Mendes que eu aconselho todos vocês a lerem. Na minha opinião, um dos melhores livros que ele escreveu. Chama-se Quando Só Deus é a Resposta. Alguém já leu esse livro? Pois então leia. Leia esse livro. Você vai amar. São situações onde a gente vai entender o título desse. Só Deus é a resposta. Só o Deus vivo. Minha alma anseia, tem sede de Deus e desejo o Deus vivo. Eu não quero imagens de Deus. Eu não quero respostas prontas. Desculpe, com todo respeito, cada um tem a liberdade, tem o livre-arbítrio, escolher o que quiser. Mas você fica se enchendo de livro de autoajuda. São conselhos humanos, são palavras bonitas, mas são palavras de homens. Isso é vazio tentando preencher o vazio. Você pode ler, numa hora você se sente fortalecido, mas sai dali, é como você ir chegando diante do espelho. Você vê sua imagem, fica feliz, quando saiu já esqueceu. Porque não é uma palavra viva, não é uma palavra eficaz, não vem do céu, vem da terra, às vezes até de um bom coração. Só o Deus vivo, só a palavra de Deus, só a graça de Deus pode realmente nos curar. Jesus foi muito claro: sem mim vocês não podem nada. Somente pela graça de Deus, somente pela força da oração, da perseverança. Por isso, meus irmãos, o caminho é o que o Evangelho nos propõe hoje, a humildade. O caminho é não procurar as grandezas desse mundo, só a felicidade aqui nesse mundo, os primeiros lugares, só vitória, só bênção. Quem quer ser feliz tem que entender que para um dia eu poder morrer e ser um lucro, como São Francisco, como São Paulo dizia, viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho, é lucro. Como São Francisco de Assis que dizia, no final da sua vida: irmão, recomecemos, porque até agora tão pouco ou nada fizemos. E levanta as mãos para o céu e diz: bem-vinda, irmã morte. Quem é que tem medo da morte? Estamos diante de corajosos, parabéns para vocês. Mas quem não é tão corajoso, quem aqui já experimentou a morte de perto? Ou uma sensação de morte? Uma sensação de pânico, por exemplo, é uma das coisas mais terríveis. Quando você tem medo de sentir medo. É uma coisa pavorosa, principalmente quando dá à noite, aqueles terrores noturnos. Uma sensação que você vai morrer. Aí a gente vê o que é a morte. Mas para chegar a um ponto que certos santos como São Francisco, como o próprio santo de hoje, São Martinho de Porres, um homem filho de uma ex-escrava negra do Peru de Lima e de um homem muito rico, de um espanhol.
Então, um homem que sempre foi um mestiço, sempre sofreu todo tipo de discriminação, mas encontrou na igreja, na ordem dominicana, a sua maneira de se consagrar a Deus. E era uma pessoa tão humilde, tão bondosa. Era uma pessoa que sofria tanto, mas sofria com tanto amor. Cuidava tanto dos outros, até dos próprios animais. É bonito a imagem de São Martinho de Porres, que ele está com uma vassoura e tem um cachorro, um gato e um rato, todos comendo no mesmo prato. Ele era uma pessoa tão bondosa que até os animais que seriam de por si inimigos, ele fazia com que se unissem. Sabe aquela pessoa cheia de um carisma, de uma graça especial de Deus? Assim era São Martinho de Porres. Mas uma pessoa muito sofrida, uma pessoa que foi muito humilhada na vida. Mas aquela pessoa que soube morrer a cada dia para si mesmo, como São Francisco, como São Paulo, a ponto no final da vida morrer santamente. Sabe por que a morte de Nossa Senhora foi tão maravilhosa? A ponto da gente chamar não a morte de Nossa Senhora, mas a sua dormição. Nossa Senhora morreu, mas a morte dela foi tão suave, foi tão maravilhosa, tão preparada, que a gente chama a dormição, não é? Quem quer ter uma morte serena, tranquila? Para isso é preciso treinamento. É isso que esses santos estão nos ensinando. É preciso buscar a humildade, é preciso morrer para nós mesmos a cada dia. Quem a cada dia vai morrendo um pouquinho, quando chegar a hora da morte vai estar preparado. Quem não consegue vencer suas tentações, que não consegue vencer suas fraquezas, quando chegar a hora de partir desse mundo, vai estar muito apegado, vai estar muito preso. Por isso que a gente tem que ir desapegando, amando, cuidando, vivendo cada dia como se fosse o último, mas cada dia como se fosse o primeiro. Eu sei que isso é difícil, mas desapegando, para que quando Deus chamar aquela pessoa, ou chamar a nós, não haja tanto sofrimento. Por que nós temos muito medo de morrer? Porque a gente vai se apegando às pessoas, às coisas. E quem tem mais é quem mais se apega. Por isso que Jesus disse o perigo da riqueza. Porque a pessoa tem muito e ela fica com muito medo de perder. Então ela vai acumulando, ela está totalmente aprisionada. A mesma coisa as pessoas. A gente se apega tanto às pessoas, como diz o poeta, não é? É preciso, isso eu acho bonito, é uma palavra humana, mas muito bonito, que é poesia. Poesia é um pouco a arte da palavra, não é? É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Tem que amar hoje, mas tem que aprender a amar e desapegar. E como é difícil amar e deixar partir. Quando o filho se casa, é uma morte também, tem que sair de casa. Quantas mães e quantos pais prejudicam o casamento dos filhos porque não conseguem morrer um pouco. Ah, meu filho agora, essa mulher agora chegou, ela não sabe cozinhar. Eu que sei cozinhar para o meu filho, eu que cuido do meu filho. Morre para ti mesmo, mãe. Se você morrer, você nunca vai perder o seu filho, nem nunca o seu filho vai lhe perder. O amor verdadeiro sabe deixar ir. É o passarinho que cria asa e tem que voar. Lembra como a senhora sofreu quando a sua sogra infernizava a sua vida, mãe? Você está fazendo pior do que ela. Você já se esqueceu que você sofreu. Você está fazendo sua nora passar, talvez até coisas piores do que você passou. Ama, perdoa, perde, deixa ir. Se o filho quer se separar ou a filha quer se separar, não, meu filho. Você casou e agora você vai viver. Eu passei por dificuldades, se eu tivesse separado de seu pai, hoje eu não teria a família que a gente tem. Tenha paciência. Não era assim que as mães diziam antigamente? Hoje diz assim,
Se casa separa, se não der certo, pode voltar que você tem casa. Eu já disse para vocês um testemunho de um irmão meu, que estava querendo se separar da esposa e foi chorar para minha mãe. Minha mãe, quem é mãe aqui, levante a mão. Toda mãe ama muito. E ela disse, não, seu irmão acho que vai se separar e eu vou acolhê-lo aqui na casa. E eu disse, se a senhora acolher esse cabra safado aqui em casa, eu nunca mais piso os pés. Ela chocou minha mãe, com certeza está me assistindo agora, rezando por mim, um cheiro grande e a bênção, pai e mãe. Chega lá em casa, canção nova é de manhã até a noite. Só canção nova, graças a Deus. 16 filhos, hoje estão vivendo sozinhos. Ao lado tem minha irmã, graças a Deus, mas a casa sempre cheia. 68 anos de casado. Não é uma bênção, gente? É uma graça de Deus, mas a base de muita oração. A base de muita oração. Então, meus queridos irmãos, eu disse forte para minha irmã, minha mãe, não aceite. O senhor não está ajudando ele. Ele precisa assumir o casamento dele. É casado na igreja, ele tem filhos. Ah, não, mãe, eu estou falando sério. Eu amo muito a senhora, mas se a senhora fizer isso, eu não volto a essa casa. E ela foi obrigada, um pouco a contragosto, mas como mãe, fez e falou com ele. Se você se separar, você pode arranjar outro lugar, que aqui você não fica não. Ele saiu pegando fogo, falando poucas e boas, voltou para a esposa, até hoje é casado e bem casado, graças a Deus. Está vendo? Preciso morrer. Esses apegos humanos que no lugar de ajudar a pessoa, faz a pessoa regredir. Você tem que morrer e ensinar a pessoa a morrer. Um pouquinho, porque quando acontece a morte, a pior coisa é o remorso. Quantos eu já vi sobre o caixão de um pai e de uma mãe chorando? Pois hoje, você que não está falando com seu pai e sua mãe, pode ser o último dia que Deus está lhe dando para você se reconciliar com ele. Ou ele ou você podem partir a qualquer momento. Ou ele pode entrar num coma, Deus o livre. Pode acontecer uma coisa. Pode ou não pode, gente? Não brinque com isso. Não deixe para amanhã a reconciliação. Porque depois que você ficar ali chorando, você já notou que as pessoas que mais choram, que mais se desesperam no enterro, são as pessoas que tiveram as coisas menos resolvidas com. Quando você vive, você cuida, você sofre muito, mas você sabe que aquela pessoa partiu em paz, que você fez tudo o que era possível. Quem tem aqui como eu pais idosos, levante a mão. Cuide do seu pai, cuide da sua mãe, cuide deles com todo o carinho do seu coração. Como Deus ama. Outra coisa que eu quero pedir para vocês, não deixem um pai e uma mãe católicos que foram tão da igreja, ou até que não foram tantos, mas não deixem eles sem os sacramentos, porque eles não podem mais na igreja. Vá até um sacerdote, peça com muita humildade. Se um não puder, vá atrás de outro, até você conseguir um sacerdote. Leve o sacerdote à sua casa, ou ao hospital, ou até aquele asilo onde está o seu pai e sua mãe, aquela casa de idosos. E faça uma boa confissão, se puder. A unção dos enfermos se está doente, que ele receba os sacramentos. Consiga um ministro da Santa Comunhão Eucarística, ministro extraordinário da sua paróquia, para levar o sacramento, a Santa Eucaristia. Como é maravilhoso você cuidar. Se você fizer isso, Deus nunca desamparará você. Deus nunca deixará que alguém da sua família morra sem estar em estado de graça. Quero terminar também dizendo para vocês que é muito importante a gente usar os sacramentais que o Senhor nos concede. Hoje, como todo sábado, nós rezamos a missa também votiva a Nossa Senhora. Nossa Senhora, nós pedimos a ela em cada Santa Maria. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. São os dois momentos mais importantes da nossa vida, agora. Porque nós só temos agora. Não temos mais o ontem já se foi. O minuto passado já passou, já é história.
Nem temos o amanhã, o daqui a pouco. Só temos o agora. Então, rogai por nós pecadores agora, nesse instante, e na hora de nossa morte, que é a hora mais decisiva. Que é a hora mais decisiva. Nossa Senhora, então, ela intercede por nós. Por isso, se consagre à Santíssima Virgem e traga sempre como sinal dessa consagração. Claro, não é um objeto mágico, mas traga com fé e devoção, como sinal de compromisso de uma vida cristã autêntica, traga o seu escapulário. Quem usa aqui o escapulário de Nossa Senhora do Carmo? Levante a mão. Nossa Senhora prometeu, e ela não promete coisas vãs, que quem usasse o escapulário, o primeiro deve ser imposto por um sacerdote, deve ser esse de pano. O sacerdote impõe uma única vez e você pode mudar. Até uma medalha, tem as medalhas, você pode usar. Mas o primeiro deve ser um sacerdote e deve ser aquele de pano, tradicional. Depois você usa qualquer um que você queira. Mas você caiu, quebrou, você pode desfazer a imagem, né? Queimar ou enterrar. E você pode mesmo usar o próximo, não precisa mais pedir um sacerdote. Todos os dias você segura o escapulário. Quando você é tentado, vem aquelas tentações, aquele medo, aquela tentação de impureza, aquela tentação de desânimo, não é? Nós estamos vivendo um momento de grande combate espiritual, porque o inimigo está sendo muito invocado, porque estão acontecendo muitas consagrações ao mal, muito acesso a coisa satânica. O inimigo fica com uma grande fúria, com uma grande força. Então muitas vezes nós estamos em determinados ambientes, principalmente expostos a muitas tentações, aos inimigos, como diz São Paulo, que estão nos ares. Contra esses inimigos é Nossa Senhora, é a Santíssima Virgem. Então segura o escapulário e peça a Nossa Senhora. E alguém pode perguntar assim: se nós já temos Jesus, inclusive Jesus na Eucaristia, por que Nossa Senhora, por que um escapulário vai me defender? Por que Maria pode me defender se Jesus é quem me defende? Claro, mas entendam bem o plano de Deus. Se Jesus fosse diretamente vencer Satanás, o que é que Satanás diria? Você me vence porque você é Deus e eu sou só uma criatura. Agora eu quero que você coloque uma criatura como eu para me vencer. Para humilhar o demônio, então Deus usa essa criatura santa e imaculada. A Virgem Maria, onde ela chega, o diabo sai. Porque se ele ficar, ela esmaga a cabeça. Por isso então você tem que ter essa consagração. Estar debaixo do escapulário de Nossa Senhora é estar debaixo do manto da Santíssima Virgem. Quantas vezes a gente viu testemunho de pessoas salvas de perigo de morte. Uma vez eu tive um testemunho muito bonito. Um rapaz que ele era muito católico, mas estava namorando uma menina que era de outra religião. E ela então, querendo trazê-lo muito para a religião dela, começou a falar contra a igreja, contra as coisas, e ele foi se afastando da igreja, não é? A mãe muito católica, a mãe dele, então rezando sempre por ele, vendo que ele estava se afastando, pediu que ele fosse a uma missa. Estávamos celebrando a missa e Deus me tocou para falar sobre o escapulário. Aquele rapaz foi tão tocado que no final ele pediu à mãe que me pedisse para impor um escapulário sobre ele. E eu assim fiz, dei a bênção, impus o escapulário, e ele trabalhava com essa questão de medicamentos. E ele foi usando o escapulário, a noiva até viu, não gostou, ficou falando mal, mas ele disse: não, foi minha mãe que me deu, eu senti vontade, eu vou usar. Ele foi com um companheiro que também era de outra religião, falando mal: tira isso é idolatria, isso é tolice, crendice, você já tem Jesus, para que isso? Mas ele, com muita fé, ele continuou a usar. Eles saíram, chegaram numa cidade um pouquinho maior e disseram: olha, abriu uma farmácia nova num povoado tal. E eles então, depois de tirar o pedido ali dos medicamentos daquela farmácia, eles foram para aquele povoado. No caminho, 2 carros seguiram ele, um ficou à frente e outro atrás. E começaram a parar o carro,
sacaram as armas para eles pararem. Ele estava dirigindo, na hora ele sentiu que se ficasse ali ia morrer de qualquer jeito. Então ele disse que não sabe como, ele deu a volta no carro e começaram a alvejar o carro e ele foi atingido, né? Mas ele ainda dirigiu até um determinado momento e o companheiro depois pegou a direção e eles chegaram na cidade. Aquela cidadezinha maior um pouquinho, ela só tinha os primeiros socorros muito mal, só tinha uma ambulância e só tinha um médico, que era uma vez por mês, era justamente naquele dia. A ambulância estava lá, aquele médico deu os primeiros socorros, que ajudou muito. Depois ele foi transferido para a cidade maior, a ambulância o levou, chegou lá, os médicos fizeram a cirurgia, tiraram a bala, disseram assim, realmente, e foi tão forte que o escapuladeiro, aquele maior, a bala bateu também no escapulário, assim, queimou um pouco do escapulário, e ele disse, o médico disse, você foi salvo da morte, você foi salvo assim, igual São João Paulo II, sabe a trajetória, uma mão atirou a bala e a outra a fez com que não atingiu nenhum órgão. Foi uma salvação imensa para ele. Depois ele testemunhou isso e se tornou um católico fervoroso por um simples sinal do escapulário, pela confiança na Mãe de Deus. E quantos nós podemos ver que são assim salvos de grandes perigos. Por isso, tudo tem a hora. Quando estivermos prontos, Deus vai nos levar. E até aqueles que talvez não estejam prontos, mas se correm algum risco aqui, Deus pode levá-los. Mas o importante não é quando Deus vai nos levar, é que quando Deus nos levar, estejamos prontos. Por isso morramos para nós mesmos, busquemos a humildade, busquemos superar o pecado, busquemos a graça de Deus, busquemos aceitar um pouquinho os sofrimentos que Deus nos manda, que são cheios de tantos propósitos, e que nosso Senhor nos ajude a viver de fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.